Vai, vai. Sorria, você está sendo filmado? Agora Boa sim! tarde! Boa tarde a todos do quinto ano. Vamos começando para mais uma aula de hoje, aula online de hoje, bem simples, bem tranquila, sobre Sorria, você está o sendo filmado? Ciências e caminho da água geografia. até as casas de vocês. Aliás, o caminho da água até as nossas casas. É o tema da nossa aula de hoje. E esse tema da aula vai estar tanto na atividade do material impresso, quanto na plataforma Google Classroom. Então, logo após essa aula, vou disponibilizar ela no YouTube para vocês assistirem quantas vezes quiser, se vocês não estiverem entendendo. E aí vocês podem fazer a atividade tranquilamente. Vamos começar aqui. Primeiro vou apresentar esse slide aqui. Espera aí. É uma janela mesmo, isso. Vamos ver se aparece mais. Não tá aparecendo. Vamos tentar de novo. Não tá aparecendo. Por que não tá aparecendo? Era para você aparecer. Por que não está aparecendo? Então vou fazer o velho jeito mesmo. Qual é o Essas tecnologias tem hora que falham. Agora vai. Não foi. Agora foi? Agora foi. Tô vendo uma telinha aí? Vamos conhecer o caminho da água. Agora sim, tá aparecendo. Vamos então à nossa aula, esse misto de aula de geografia com ciências, sobre Como é que o faz isso? caminho da água até nossas casas. Como é que acontece de sair água da torneira? Lembrando que a gente utiliza a água doce dos mares não, a água doce dos rios, lagos e lagoas, e córregos também. A água do mar não dá, a água salgada não rola ainda de fazer tratamento Ô, para a gente professor, aproveitar. Diga, o senhor sabe como é que eles fazem para, tipo, limpar a água? é isso que nós vamos mostrar agora. Como é que se faz o processo de Agora limpeza da água? entendi. Agora tudo faz sentido. Tá vendo? Vamos lá. A importância da água para a vida. Todo tipo de vida que existe na Terra teve origem na água. A água é essencial para as plantas, para os animais e para todo ser vivo. E isso inclui as plantas. Planta também é ser vivo, gente. Tem gente que acha que planta é coisa de decoração, mas não é não, gente. É ser vivo igual a gente. Se você arrancar uma folha dela, ela deixa de produzir um pouco do oxigênio que o meio ambiente precisa para o ar se tornar puro. Então a gente não pode ficar brincando com plantas. E já falei para desligar o microfone. Então, não é para a gente ficar brincando com planta, porque afinal é ser vivo também. E como ser vivo, depende da água para viver. Todo tipo de vida que existe na Terra realmente teve origem na água. Dizem que até os nossos antepassados tiveram origem na água. Todo começo a questão da evolução das espécies, mas aí é um assunto para outra etapa do ensino, lá para o sétimo, oitavo, nono ano. Aí vocês vão ver sobre essa questão da teoria da evolução das espécies. A água pode conter várias substâncias invisíveis a olho nu, quase que podem provocar doenças e até mesmo epidemias. Por exemplo, a água pode conter bactérias, pode conter vírus. Se você está lá, uma pessoa com gripe, toma água num copo, deixa lá um pouco do vírus da gripe naquele copo. E aí, se a outra pessoa pegar, ela vai pegar a gripe também.
Então, tem substâncias que ficam invisíveis a olho nu dentro da água. Aliás, o elemento da água também é completamente visível. A gente não vê o oxigênio. O oxigênio e o hidrogênio, que são os elementos da água, a gente não vê. A gente sente, mas aí a gente sente na hora que bebe. Igual o oxigênio. Existe oxigênio no ar que a gente respira, mas é invisível. Então, a água é um elemento que é indispensável na nossa vida, mas ela tem que estar purificada, sem nenhuma impureza, sem nenhuma bactéria, sem nenhum vírus. Aí sim é uma água boa de beber. Agora, a água que você viu que abriu a torneira, a água está numa cor diferente, e água contaminada. Água pura, de verdade, que faz bem ao nosso corpo, é aquela água que não tem cor, não tem cheiro e nem sabor. É incolor, é inodora e é insípida. Inodora quer dizer que não tem cheiro. Então, se ela tiver cheiro, Insípida ela tá não tem contaminada? sabor. Incolor não tem cor. Quem perguntou aí? Então, se ela tiver cheiro, ela tá contaminada? Sim. Pode apostar que sim. Se você notar o cheiro estranho na água, aí tem coisa. Voltei novamente. Como apareceu a água na Terra? A água apareceu há bilhões e bilhões de anos, quando a Terra era muito quente e cheia de vulcões em atividade. As erupções vulcânicas lançavam moléculas de água na atmosfera, que se transformavam em nuvens e se precipitavam em chuvas. Então a água começou a surgir no planeta exatamente a partir da erupção de vulcões. Exatamente. E lembrando, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Professor, Lembrando que a gente conversou sobre o ciclo das águas. professor, Diga. não tô vendo nada. Olha lá no boneco, lá naqueles bonequinhos lá que está todo mundo, olha lá nas pessoas e vê Rômulo apresentação. Sim, eu cliquei nela, mas só tá sua foto. E tudo, o resto tudo preto. Será que eu deixei de compartilhar? Não. Então deve ser um problema aí no seu mesmo. Professor, pra mim aqui tá normal. Aí quando eu Tá clico todo no mundo Senhor, aparecendo, né? Aí, agora apareceu. Ah, então beleza. Então é um problema técnico aí. Vamos lá, voltando ao assunto. Então lembrando, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. E é lá que acontecem as chuvas e a formação de nuvens. As águas das chuvas preenchiam as depressões e os buracos que existiam na Terra e, ao mesmo tempo, diminuíam a sua temperatura. Quer dizer, nas rachaduras que existiam na Terra. Então, formando também aqueles lençóis subterrâneos, aquela camada de água que existe no subsolo do nosso planeta. Afinal, é por isso que o povo cava até formar um poço. Então, a água já existia no nosso planeta há mais de bilhões de anos. Inclusive, de todos os 8 planetas do Sistema Solar, só o nosso é que contém água. Dizem que encontraram água em Marte, água congelada, a mesma coisa em Mercúrio, Vênus. Mas o único planeta com abundância de água justamente é o nosso planeta. Por isso que dizem que o planeta Terra é o planeta água, o planeta vida. Porque sem água não há vida. Onde existe água na Terra? 97% da água que existe na Terra é salgada e está nos oceanos. Pode beber dela? De jeito nenhum. A pessoa que bebe a água dos oceanos logo começa a sofrer de inúmeras doenças. Começa a carecer de vitaminas, minerais essenciais para o nosso corpo. Então, a água do oceano, a água salgada, não faz bem para a gente. Então,
de 100% de toda a água que existe no nosso planeta, 97% é salgada. E o restante, que é os 3%, coisa pouquinha, é doce. E a maior parte dessa porcentagem está sob a forma de geleiras. Ou seja, tem pouco rio, tem pouco lago, tem pouca lagoa no nosso planeta? Tem poucos rios. Por isso, esses 3% de água doce, a gente tem que fazer de tudo para poder preservar ao máximo. Para que a gente possa usufruir. Diga. Calma aí. Então, pelo que eu tô entendendo, a água, tipo, pra gente lavar a louça, ela é doce. Isso. Por que eles não colocaram água salgada e a água doce só pra gente beber? Seria mais fácil, né? É que nem eu te falei, o tratamento da água salgada custa para poder fazer, é um processo muito trabalhoso. Então é mais fácil fazer o tratamento da água dos rios, dos lagos e das lagoas, que é mais prático, que é mais perto. Ainda mais a nossa cidade, nós aqui do Distrito Federal, Núcleo Bandeirante, Guará. Mas eles nem limpam pelo menos a água. Nós não temos oceano. Limpa sim. Vocês vão ver que durante o processo passa a limpeza. Mas por mais que se faça a limpeza da água salgada do mar, fica aquele restinho de sal lá. E excesso de sal no nosso organismo é muito prejudicial. O sal prejudica bastante nossa saúde, sabia? Entendi. É por isso que fala que a gente não pode comer alimentos com muito sal, porque faz mal para o nosso organismo. Dá colesterol alto, dá diabetes, dá vários problemas aqui do nosso corpo. Porque não comia sal Não puro. pode comer muito doce, né, professor? Diabetes não é só comer muito doce, não, é comer muito sal também. Porque entope as veias do nosso coração, entope as artérias do coração. Professor, Diga. Professor, e a água filtrada? Não, a água filtrada é a água doce que a gente bebe. É a água que vem das nossas torneiras. Mas ela tem uma diferença da água normal que tem na pia? Sim, tem uma diferença sim. A água do filtro, ela é, digamos, mais saudável do que a água da torneira, porque a água da torneira ainda tem um pouquinho de impureza, coisas do tipo 0,9, 0,7%. Coisa pouca de impureza. Agora, Quando eu era pequena, eu gostava de do comer filtro, sal doce. agora a água do filtro é 100% pura, pode confiar. É 100% pura. Professor, eu já ouvi falar. E aqui a gente toma banho? Peraí, tem alguém perguntando antes. Teve alguém que perguntou antes. Fala aí. É por causa que eu já ouvi falar que se você estiver na selva, assim, pra sobreviver, aí você tem que beber água, se você achar um rio, você tem que beber água, né? Só que primeiro eles falam que você tem que ferver a água, que tira a sujeira. Aí eu queria perguntar pra você, como é que tira a sujeira só esquentando a água? É sério, tem como. Como? Aliás, o pessoal na roça faz muito isso. O pessoal que mora no campo faz muito isso. Quem não tem filtro em casa, ferve a água para poder deixar ela boa para beber. O que faz depois? Coa a água, que aí retira a impureza, pega alguma coisa, algum pano para coar essa água, igual faz com café, a água do café, e aí pronto, você tem água boa de beber. Você deixa a água fervendo lá por 1 hora, 2 horas, depois coa essa água e aí bebe. Isso no meio do mar, se você não tiver filtro, você não tiver como purificar essa água, você tem que ferver ela. Professor, e a água que a gente toma banho também é totalmente limpa? Olha, aí depende, porque a água do banho, ela pode vir de 2 fontes. Ou é a água que vem do encanamento direto da rua, ou é a água da caixa d'água.
A água da caixa d'água, ela só é 100% limpa se você limpa a caixa d'água. O quê? Então tem. Agora, se você não limpa a Caramba! caixa d'água, ela não é 100% garantida pura, não. Gente, Tem que ninguém fazer subiu todo nessa o caixa tratamento. d'água nunca. Meu pai, mamãe, o banho que a gente toma não é 100% limpo, não. Nunca foi. Acredita nisso? Olha bem, calma, olha bem. Caramba. Os banhos que a gente toma, tudo bem, não tem problema. Que a gente vai pro meio do rio, a gente toma banho, se limpa, tá tudo bem. O negócio é beber, na hora de beber. Você não pode beber naquela água de jeito nenhum. O que Caramba, eu prejudica já a nossa bebi. saúde é Que bom que beber existe o água. sabão. Porque aí passa o sabão, mas a gente tira mata, com a impureza e água. tudo. Mas a gente tira Agora com o problema água. é beber, você não Pelo pode beber menos a daquela gente água, fica não. cheiroso. Uma pergunta aqui que eu tenho agora. Fala aí. Será que eles limpam o cano da água? Caso que senão a água não é limpa. Os canos são todos limpos. Pode acreditar. O pessoal faz manutenção todo mês. Fazem a manutenção dos canos Pera aí, né? Imagina Todo dia, se eles não? não fizessem. todo mês. Se for Ah, fazer todo mês todo então dia, é danado. tomando banho sujo ainda. Só no outro Fazer mês que todo eu... dia é danado. Deus me livre. Mas pelo menos aí eles fazem a verificação uma vez por mês, uma vez por semana. Aí tudo bem. Continuo agora preocupada. Mãe, a gente vai ter que trocar de caixa d'água. Porque a nossa caixa d'água tá aí mais de 300 anos e ninguém mexeu nela. Eita, então deve estar 56% limpo, viu? Até Ah, Acho que mais. nem aqui- 56, eu aqui acho que eu que é tenho, 46. Fica dentro do sótão, né? Ninguém na Deve tá vida subiu lá pra mexer nessa caixa d'água. Ninguém. Aqui também. Vocês moram aí há quantos anos? Ai, eu não era nem nascida, nem minha mãe. Minha mãe tinha 12, 13 anos, 11 anos. E agora ela já tem Então, essa 30 caixa tá anos. zero E eu tenho 10. 14% limpo. Yasmin, você é Tá cruel. 0% limpa essa caixa. Desiste. Compra outra. Yasmin, você é cruel. Cruela. Cruella. Ah, agora eu lembrei da Cruella. Tava cantando a música da Cruella. Pois é. Mas Então, também uma vocês também. curiosidade Vocês da também. Alguém já namorada do mexeu na caixa professor. d'água de vocês ou você não responde minha pergunta? O que é que eu sou cruel? Meu filho? Fui ali E na socorrer a caixa minha mãe d'água de rapidinho. vocês? E na caixa d'água de vocês? Alguém limpa? Alguém vai lá pra mexer? Eu não tenho caixa da água, cara. É isso. Tem que limpar, viu? Gente. Faz 2 meses que minha caixa foi limpa aqui em casa. Vocês sabiam que a namorada Aí do está a professor já discussão foi boa aí pro sobre Japão? a água, hein? Caramba, ele está tomando banho sujo já faz quanto tempo, tadinho. Ô, Yasmin Dias, eu não entendi qual é. Vamos lá, continuando, gente. Desligando os microfones aí. Então, de 100% de toda a água que existe no nosso planeta, 97% é salgada, 3% é doce, é aquela água dos rios, lagos e lagoas, e menos de 1% de toda a água que existe na Terra está disponível para nós. Ou seja, a água dessa água da torneira representa esse 1%. Então, por isso que a gente tem que fazer o máximo para preservar a água que a gente utiliza no nosso dia a dia. A água, principalmente dos rios, dos córregos, dos lagos. Temos que fazer de tudo para poder preservar, para não faltar. E não voltar àquela situação de 3, 4 anos atrás, que a gente teve o racionamento de água, os reservatórios estavam baixos. Até recuperar a altura do nível do mar, da água dos reservatórios, custou um tempo. Nós ficamos um bom tempo aí racionando água. Etapas do tratamento da água. Aí é que está o ponto que todo mundo quer saber como é que se faz o tratamento de água. Pois bem, eu vou mostrar para vocês. Ô, professor, Como faz o tratamento da água que a gente utiliza no dia a dia. Vamos ver isso agora. Fala, José Amado.
O Ok. professor Fabrício quer falar. Ele tá com a mão levantada. Diga, Fabrício. Foi mal, não. É engano, não. Não. Então, simbora. Então, simbora. Todos estão, então, vendo o vídeo aí. Quem não estiver vendo, vocês falem aí. Eu tô Professor, vendo. Eu estou vendo. professor, Ah, que vai dia lá, você vai Gabi. botar filme pra gente Vai lá, assistir? Eu tô vendo. Que nem a gente fazia na 1900 escola. Não sei quando. Professora E botava vocês filme estão pra gente ouvindo o assistir. som? Vocês estão Não. ouvindo? Eu não tô ouvindo nada. Não. Professor, Tô ouvindo. Tá ouvindo? Eu tô. professor, Agora é assistir o vídeo. Eu não estou ouvindo. Professor, é pra escutar, porque eu não tô escutando nada e tô vendo, só isso. Eu Tá tô vendo? vendo. Eu também, professor. Só tô vendo e não tô escutando. Escutar Muito baixo, né? Nada. Nada. dá pra Então, vou escutar deixar nada. só meu Coloca a som, então. legenda que é melhor. É como se você fosse assistir um filme em inglês e colocar as Isso, coisas. bota legenda. Como aqui não tem a opção de legenda, então vou Ai, eu não eu sei qual é o nome da explicando aqui pia, todo o assim. processo. Então, Tá. aqui já vai explicando para vocês como é que acontece, como a água dos rios vai chegar até as nossas casas. Primeiro processo que acontece é o chamado processo de captação. A água que usamos para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar os pratos e regar o jardim, é captada de rios, lagos e represas por meio de bombas. As bombas são essa parte de azul aqui da tubulação. É ela que puxa a água do rio direto para as tubulações. Esse primeiro processo aqui ele é chamado de captação. Captação é pegar água direto do rio para levar para um lugar chamado estação de tratamento de água. Toda cidade tem sua estação de tratamento de água. A nossa são os reservatórios da CAESB. Essa água vem com folhas, galhos, bactérias e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamadas adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA ou ETA. Então, a água do rio vai passando por essa tubulação mais fina até chegar na grossa, por meio dessa bombinha aqui, ó. Caso existam morros ou obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terrena acima. Segundo estágio, bacia de tranquilização. Ao chegar na estação de tratamento de água, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Porque, por causa da bomba, a água chega em enorme velocidade. Aqui nessa bacia, a água vai ficando mais tranquila. Na bacia de tranquilização, a água sofre o processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvores e até peixes. Ah, então se tiver peixe aí dentro, ele vai morrer? Não. Vai ser retirado e devolvido para o rio. Ainda nesse tanque,
Dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Ou seja, o tratamento da água ele começa na base do cloro. É o cloro que é aquele mesmo cloro de piscina que se usa na piscina, que mata todas as bactérias e vírus existentes na água. É assim que começa o tratamento. Floculação. Natação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeiras. Só vai afinando a sujeira, tá? Só retirando as sujeiras mais difíceis. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam a aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores. Por isso o nome do processo, floculação. Quem já foi numa estação de tratamento de água, o pessoal pensa até que a água fica suja quando vê esse tanque de floculação, porque são vários flocos que aparecem boiando no meio da água. Aí aquilo ali é toda a sujeira que está sendo removida, são as sujeiras e as bactérias, os micro-organismos mais difíceis de se tirar no processo de limpeza da água. Poxa, mas pensa, olha só, a água que chega da nossa torneira chega com um pouquinho de pureza, mas lá no captada do rio tem muita impureza ainda. Para você ver como é que o processo ele é trabalhoso, ele é muito trabalhoso. Aí vai para esse tanque de decantação. Do tanque de floculação, a água segue para os decantadores. Uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Esse é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo. Volta que eu não terminei. Esse é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, limpando a água de boa parte das suas impurezas sólidas. Então é aquele restinho de terra, aquelas bactérias, impurezas gerais que a água que tem na água, vai sendo retiradas agora nesse momento. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Para você ver como é que é complicado o processo de limpeza, retirada de impurezas da água. Depois da decantação acontece a filtragem. Canaletas localizadas na parte sul dos decantadores captam a água da superfície, que seguem para filtros verticais. Aí acontece a filtragem da água do rio. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da decantação fica aprisionada nos filtros. Por isso, o filtro de barro dentro daquelas velas é composto disso aqui, carvão, areia e cascalho. É isso que ajuda a limpar a água. A vida útil dos filtros utilizados na estação de tratamento de água varia de 20 a 30 horas. Dentro desse período, são levados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Então, os filtros são limpados todos os dias, viu, gente? Os filtros da estação de tratamento de água são limpos e trocados todo dia. Porque é muita sujeira captada da água, captada direto E como do rio. que limpa? Como que limpa? Depois disso, descarta os filtros e coloca outros novos. É só retirar toda a areia e cascalho que tem dentro do filtro, lava tudo lá dentro e coloca de novo lá de volta para os tanques lá de filtração. Então vocês podem ver, são 3 processos de limpeza que a água passa para poder ficar limpa, retirar todas as bactérias e micro-organismos da água. Processo de floculação, decantação e filtração.
A captação é só para pegar a água do rio direto para levar para a estação de tratamento de água utilizando as bombas, utilizando bombas de pressão para puxar a água. Agora, a decantação, a floculação e a filtração, ali é para retirar toda a impureza da água do rio, do lago ou daquela lagoa. No caso aqui do DF, o que acontece? Nós temos 3 reservatórios. Nós temos o reservatório do Descoberto, de Santa Maria, e o Lago Paranoá. E ali é feito, tem estação de tratamento de água perto, localizado perto desses locais, e aí ali acontece o tratamento e depois vai para o reservatório de distribuição. Do reservatório é que aí toda aquela água tratada vai para as nossas casas. Igual vocês vão ver aqui agora. Desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento está quase finalizado. Na última etapa, a água passa 3 processos distintos e complementares: cloração, alcalinização e fluoretação. Tudo isso aqui, ó, no reservatório. Ainda tem alguns produtos químicos aqui para tornar a água pura para beber. Aí tem a cloração, que é a adição de cloro para matar ainda um pequeno número de bactérias que fica na água, nessa água tratada, para dar mais segurança para a gente beber. Aí você fala, o cloro que se usa na piscina, justamente, é aquele mesmo cloro. Por isso que a gente tem que filtrar a água ainda quando ela chega na nossa casa, por causa desse excesso de cloro. A alcalinização é feita com a colocação Caramba, de aquele- cloro na água, para evitar a corrosão dos canos da rede de abastecimento. aquele Diga. cloro ali faz a gente ficar com o olho cego. Parece que a E gente a nem tem olho. fluoretação? Fica todo vermelho. É. Tá vendo? Por isso que depois do tratamento da água na estação de tratamento, a gente tem que filtrar a água, porque é excesso de cloro que tem na água que chega da torneira. Professor, Então só aquilo uma é prejudicial pergunta. para o nosso organismo. Diga. A água da mangueira é limpa ou é suja? É a água que vem direto do reservatório da estação de tratamento. Ela não é tão suja, mas também não é tão limpa. Mas continuando aqui, aí a última etapa é colocação de flúor na água para evitar Nessa. cáries na população. Ah, então a água que tem que vem da torneira tem flúor? Tem. Se não fosse o flúor, nossos dentes estariam todos cariados por causa da presença de bactérias que existe ainda na água. E finalmente, Caramba. depois desse processo todo de limpeza, acontece a distribuição. A água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à estação de tratamento de água. E desse reservatório aqui, a água vai para o encanamento das nossas casas. Caramba, nesse Então, tempo não todo é eu a bebi água que chega lá da estação de tratamento e vai direto para nossas casas. Aí aqui a distribuição, ó, em seguida ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde é distribuída para a população. Pode ver que toda cidade tem uma de caixa d'água. Dessa caixa d'água aqui que acontece toda a distribuição da água da estação de tratamento. Aí, ó, segundo o IBGE, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles fizeram a pesquisa e comprovaram que 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada, a essa água que vem da estação de tratamento de água. E os outros 20%? Não é 100% da população brasileira que tinha que ser abastecida? Sim.
Mas os outros 20%, eles moram na zona rural. E na zona rural não existe tratamento de água. Aí acontece aquilo, que eu não sei se foi o Arthur ou o Anderson que comentou, que acontece aquela situação de ferver ou filtrar a água. O pessoal ferve a água nesses locais. Então, esses 20% da população brasileira, eles não têm acesso a essa estação de tratamento de água, a essa água tratada. Mas as pessoas da cidade. E também tem gente dentro da cidade que não tem acesso a essa água tratada, não. Faz gambiarra, de tubulação e por aí vai. Em conclusão, embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas não forem mantidas limpas. Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Entendeu agora porque a gente ainda tem que filtrar a água que chega das nossas torneiras? Diga. Eu fui na casa da minha tia dela, né? Aí o filtro dela era normal igual o nosso. Só que teve uma hora que saiu água preta. Aí eu perguntei pra ela que água era essa. Ela falou que era a água do carvão que tava filtrando. Ela falou. Só aqueles filtros elétricos, acho que era. Só filtros de eletricidade, esses que vocês encontram aí, por exemplo, quando a gente vai em consultório, vai no hospital, aí tem dois botões, tem um botão de água normal e tem um botão de água gelada. Esses filtros, sim, quando você toca a vela deles, no início a água sai toda preta mesmo, por causa do carvão aqui dentro das velas. Que o que faz a limpeza da água nos filtros é o carvão que tem dentro deles. Então, por isso que a água fica limpa, boa de beber, água potável, que a gente chama até. Então a água que sai da torneira não é água potável, boa de beber. Depende. Dependendo. Se houver é porque vocês viram aqui agora. No meio do caminho, entre o reservatório de distribuição e as nossas casas, tem mais tubulação, não tem? Então, nessa tubulação, se ela não estiver limpa, não estiver bem conservada, se acontecer algum rompimento de tubulação, a água pode voltar a ficar com impurezas, pode voltar a ficar suja de novo, contaminada. Então, por isso que a gente tem que reforçar na filtragem da água. Para vocês tendo um filtro simples em casa, seja filtro de barro, ou se não esse filtro elétrico que eu falei, de água normal e água gelada, é o suficiente para você tomar a água pura, boa de beber. Professor, diga. Aqui em casa já saiu água com barro. Teve uns locais aí que até passou no jornal, dependendo do... Teve um local aí, acho que foi Vicente Pires, como é que é, Arniqueiras, os locais aí que a pessoa abria a torneira e saía aquela água cheia de barro. Ali é água que não... O que aconteceu? No meio do caminho deve ter havido um rompimento dessa tubulação entre o reservatório e a nossa casa. Então, o que aconteceu? Por causa desse rompimento, misturou-se barro, por causa da chuva, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa abria a torneira, estava lá aquela água cheia de barro. Então, não é culpa da estação de tratamento de água. Aí é culpa de algum incidente que aconteceu no meio da tubulação que tornou a água contaminada de novo. E aí, o pessoal da CAESB, que é responsável por isso, tem que entrar em ação para poder consertar o problema. Por isso, qualquer problema relacionado à água, vocês têm que chamar a CAESB.
que é a CAESB? É a Companhia de Água e Esgotos do Distrito Federal. Vamos ver se vem mais alguma coisa no vídeo. Já estamos concluindo. Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então não confie 100% na água que vem da torneira, viu, gente? Tem que fazer a purificação, tem que fazer a filtração para que vocês possam tomar a água adequada, a água potável, boa de beber. Por isso que a gente não pode confiar 100% na estação de tratamento de água. Ela ajuda? Ajuda pra caramba. Porque até retirar toda aquela sujeira que vinha lá do rio, é um processo e tanto. Vocês viram aí, vocês viram aí. É um processo de mais de 2 dias, 3 dias, para poder purificar aquela água que sai dos rios, dos lagos, para a estação de tratamento de água. Acontece isso tudo aqui, ó. Quem puder anotar aí, você pode até anotar aí. Acontece isso tudo dentro da estação de tratamento de água. Pré-cloração, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, ajuste de pH e fluoretação. Fluoretação é o produto final que se joga na água, que joga o flúor. Isso, por isso que os dentes têm que ter flúor. Para evitar as cáries, as bactérias que tomam conta dos dentes. É por isso que tem que jogar flúor na água. Então é esse processo todo que acontece antes da água chegar nas casas da gente. Aí, ó, como a água chega até a nossa casa, é coletada no rio ou manancial e é levada por adutoras, tubulações para uma estação de tratamento. Na estação, a água passa por diversos tipos de tratamento. Vocês viram, mais de 5, 6 processos de tratamento. Então, é armazenada em reservatórios e de lá distribuídas para nossas casas através de rede de distribuição. Essa rede de distribuição é formada por canos, tubulações que levam a água do reservatório até a casa da gente. Nossa Como é feito o tratamento da água? No Brasil, a desinfecção é feita pela aplicação de cloro em doses adequadas para eliminar as bactérias e vírus, sem afetar a saúde humana ou dos animais. É cloro e flúor também. São 2 elementos químicos que ajudam a retirar toda a impureza, as bactérias, os vírus da água. Controlando a qualidade da água. As amostras são levadas para os laboratórios da CAESB. Lá na CAESB tem químicos, engenheiros químicos, que analisam toda aquela água que é limpa todo santo dia lá na estação de tratamento. Se eles notarem alguma coisa errada, o pessoal lá fala, ó, para as máquinas. Para a máquina que tem alguma coisa errada aí. Era para estar pouca sujeira e está vindo muita sujeira. E é isso que dá segurança para a gente consumir a água da estação de tratamento, porque tem esses químicos lá da CAESB. Exames e análises são realizados com máquinas e equipamentos de última geração. O controle é feito em todas as fases do sistema de abastecimento. É realizada a inspeção sanitária para verificar se existem focos de poluição no sistema da estação de tratamento de água. Então, não é bagunçado assim, não. Ah, leva a água do rio para a estação de tratamento, taca flúor, taca cloro, taca flúor e joga para a população. Não. Tem que ver se está tudo bem limpinho, higienizado, dentro dos aparelhos da estação de tratamento de água. Se tiver alguma coisinha errada, algum lotozinho, aí tem que falar, para o processo. Para o processo que está dando tudo errado. Mas tem que parar mesmo, por causa que senão ele vai ter que pagar, por causa que as pessoas vão beber água suja, elas vão morrer. E aí Elas podem ter sérios problemas de saúde, então não é um processo feito de qualquer jeito. Tudo tem uma seriedade lá na hora do processo. São muitas pessoas envolvidas, muitas máquinas envolvidas. Então, se acontecer uma contaminação de água,
uma cidade, quem vai ter que responder por isso são as pessoas da estação de tratamento de água, que em algum momento ali deixou ainda a água com contaminação. Esses dias aconteceu que no Rio de Janeiro estava tendo esse problema aí. A pessoa ligava lá, a torneira, a água saía na cor verde. O que está acontecendo? Cor verde? Na cor verde. A água estava verdinha, verdinha. Sendo que a água, para ser aprovada, a água não tem cor. Tem que ligar a torneira, você vê aquela água transparente. Aí ligava lá, via água toda verde. A empresa responsável pelo tratamento de água lá do Rio de Janeiro foi responsabilizada. Tiveram que pagar uma multa daquelas e tentar reverter a situação. Limpou todas as máquinas, fez a inspeção em todas as máquinas, e aí tudo voltou ao normal num prazo de 2 semanas. Porque até sair aquela água toda verde lá, deu um trabalhinho. Fazendo a nossa parte. A água que chega à nossa casa não apresenta micro-organismos ou substâncias prejudiciais à saúde. O pior fica lá na estação de tratamento mesmo. A pior sujeira, as piores contaminações ficam por lá mesmo. Se a caixa d'água estiver suja, a água pode ser contaminada. É importante lavar a caixa d'água a cada 6 meses e mantê-la sempre tampada, evitando a entrada de insetos, animais e outras impurezas. Você fala mosquito da dengue, né? A dengue? Pois é, você fala mosquito da dengue, que é o pior que tá tendo aí. O pessoal fica falando, tem que tomar cuidado com o coronavírus, mas tem que olhar também o mosquito da dengue, né? Água parada também na caixa d'água, o mosquito tá aproveitando. Aí tem aquele folclore, né? O mosquito da dengue só gosta de água suja. Não. Ultimamente o mosquito da dengue tem ficado tão forte que até a água limpa eles estão aproveitando para poder se reproduzir. Então tem que tampar mesmo a caixa d'água, viu? Quem tem a caixa d'água externa, fora de casa, lá naquela torrezona lá, igual eu já vi na casa de muita gente, tem que fazer a limpeza de 6 em 6 meses daquela caixa d'água. Agora, se a caixa d'água ficar dentro de casa, praticamente ela é pouco usada. Por exemplo, a caixa d'água aqui da minha casa quase a gente não usa. A gente utiliza mais a água que vem da Caesp. Então, não é a necessidade de limpar a caixa d'água, não. Do jeito que ficou lá, construída há mais de 30 anos atrás, essa casa aqui tem mais de 30 anos. E continua lá a caixa d'água, sem utilizar ela. A gente nunca mais utilizou a caixa d'água. Pode falar. As duas Yasmin tá brigando ali no chat. Tem que prestar atenção na aula, né, gente? Vamos deixar a discussão de lado. Então é isso, pessoal. Esse é o principal que vocês precisam saber sobre como é que a gente utiliza a água doce dos rios e lagos e como eles chegam em nossas casas. Lembrando, aqui no nosso caso, no DF, aqui a gente utiliza a água dos rios descobertos e utiliza também lá da barragem de Santa Maria e também do Lago Paranoá. Esses dias aí até apareceu que as comportas da represa do Lago Paranoá estavam cheias e abriram, né? Por causa do excesso de chuvas que estava tendo durante esse período. Então, do jeito que está aí, tá bom demais. O nível da água tá muito bom. Agora, a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu há 3, 4 anos atrás. Que o nível da água do descoberto e de Santa Maria estava em nível baixíssimo e a gente teve que fazer racionamento de água para a gente poder ter a distribuição de água com mais segurança. Lembrando que a gente utiliza a água dos rios não só para a gente consumir nas torneiras. A gente também utiliza a água do rio, sabe para quê? Produzir energia elétrica. Por isso que tem a barragem do Descoberto, tem a barragem de Santa Maria.
são os responsáveis por produzir a eletricidade das cidades. Por isso que a gente tem que preservar a água dos rios. Sem eles, a gente não tem nem a água para o nosso consumo do dia a dia, para tomar banho, para beber, e também para a eletricidade. Porque a eletricidade ela só ocorre se o nível de água estiver lá em cima. Com água em bastante volume para poder girar o mecanismo lá das represas e assim produzir a energia elétrica. Então são duas coisas importantes que a água do rio traz para a gente. Não só a água que a gente bebe, mas também a energia elétrica. Fica a dica. E esse é o processo, vocês viram aí, 6 processos para poder limpar a água, poder retirar tudo que está contaminado, para poder ela chegar limpinha em nossas casas. Tá certo? Então, é assim que a água chega às nossas casas. Esse é o nosso caminho da água. Lembrando uma coisa, vou perguntar aqui para vocês. Aqui no nosso planeta, a gente tem mais água salgada ou água doce? Quer dizer, salgada, salgada. Salgado. Salgado. Tem mais água salgada. Mais água salgada. Vocês viram aí, 97% da água que existe do nosso planeta é salgada. E ela é boa pra gente beber? Não, É por causa dos oceanos. porque tem bactérias. E a gente só tem 1% de água Alto. para A beber. gente tem 3%. No mundo inteiro, do planeta inteiro, nós só temos 3% da água doce pra gente beber. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para preservar as nossas nascentes, preservar a água dos rios.